Edith nos leva a pensar essa manhã o que é uma família. Mas ela sempre nos traz o que é uma família, coisas inusitadas de pensar. E hoje, o que é uma família é uma porta com dobradiças e trancas. Quando se pergunta o que é uma família e se responde é uma porta, parece-me que a definição seria: uma família é uma porta com dobradiças e tranca. As dobradiças devem ser bem lubrificadas para abrir a porta nas horas certas. A tranca deve ser firme para que as pessoas saibam que a família precisa estar sozinha parte do tempo, apenas para ser família. Caso haja participação na vida em família, é preciso contribuir com algo. Qualquer coisa que compartilhemos carece de tempo para preparação. Estamos hoje diante de uma necessidade profunda de buscar o equilíbrio. A porta tem dobradiças porque a gente precisa disso para entrar e sair. Mas ela também tem dobradiças e trancas, porque a porta da casa precisa estar fechada. E vamos ver os motivos e os desdobramentos disso. Portanto, que essa imagem de uma porta que tem uma dobradiça que faz essa flexibilidade e da tranca dela, da chave que fecha essa porta, possa ser uma imagem com a qual nós vamos lidar e seus possíveis desdobramentos. O Labri, que vamos no final ver a definição da própria Edith sobre o que foi o Labri no tempo dela, o que é o Labri hoje, mas o que foi principalmente no tempo dela. O Labri que começou em 1955, vale dizer, né, e conversávamos eu e a Adonias sobre isso ontem, o Labri começa já numa fase mais avançada da idade de Francis Schaeffer. Ele já está aí quase nos 50 ou já nos 50 anos de idade. Não havia nele nenhum tipo de diferença com relação aos pastores da sua localidade. Era um homem, mas era um homem que entendeu algo com sua esposa, e quando esse algo foi empreendido, ele não imaginava que fosse gerar tanta mudança na vida de tanta gente. Ela continua dizendo o que quer dizer uma família que é uma porta, com dobradiças e tranca. E a gente segue. Parece-me que há o perigo de ter uma porta tão aberta que também possa não haver paredes, de modo que não haja abrigo para entrar. Da mesma forma, a família a ser compartilhada também pode estar em um estado assemelhado apenas aos ingredientes crus e separados, carentes de tempo para se tornar o pão útil ao faminto que precisa participar da realidade da família. Sovar, moldar, misturar e ligar os materiais é o que ocorre ao longo da vida de união da família. Entretanto, se não ocorrer certa parte da liga dos ingredientes, não existe nada a compartilhar, e quem procura ajuda terá chegado a uma mesa vazia. O que ela quer dizer com isso? De que a família precisa realmente de tempo para que de fato algo seja ofertado. E aí ela já vai tocar num aspecto interessante. A família às vezes precisa estar fechada nela mesma. Eu posso pensar em termos de nossas famílias nucleares pequenas, nossos núcleos familiares. É preciso que tenhamos momentos a sós para que os ingredientes possam gerar uma mistura e para que quando alguém abrir a porta e entrar por ela tenha um bolo pronto, tenha algo para comer. Muitas vezes não damos tempo para que essas coisas criem liga e às vezes não nos percebemos de que precisamos estar a sós com nossas famílias. Dois exemplos simples: a sua família em casa e a sua família na igreja. De manhã nós não deixamos que outros venham para que a gente possa de fato se conhecer como família, entender os seus dilemas, aplicar suas disciplinas, chorar as suas lágrimas. E se a gente não tem esse momento aqui, não temos o que oferecer à noite, porque não temos uma família para oferecer. Do mesmo modo, a família do pai, da mãe, do filho precisa de momentos onde estão a sós e trabalham essas realidades para que possam oferecer algo sólido para as pessoas. É aí um primeiro estabelecimento sobre o que Edith quer dizer com as trancas.
porque às vezes, na tentativa de sermos para todos, não somos para nós mesmos. Então a gente vai começar a estamentar certos princípios para que a gente possa se reconhecer como família. Ela está falando aqui de algo sublime, sabe por quê? Porque ela está falando da realidade dela em 20 anos depois de ter fundado o L'Abri. Ela escreveu esse livro, 20 anos depois, 22 anos depois. Então ela escreve esse livro compreendendo um N realidades na qual ela errou e acertou. Todas as palavras que vão ser utilizadas são delas, desses slides, tá? A família não pode ser abrigada, nem existe proteção para ela, se não houver a possibilidade de se trancar na casa e deixar as outras pessoas de fora, em certas horas de necessidade ou perigo específico. Se uma tempestade pode derrubar uma porta e a enxurrada consegue inundar a casa, se os lobos podem seguir os cachorros para dentro da casa e não houver proteção real, como o lar e a família unida podem se abrigar ou se tornar abrigo para qualquer outro que precise de ajuda ou de um refúgio? Se a família não oferece segurança, ou seja, se a família não consegue trazer para outros e para si mesmo a sensação de que há um limite, e esse limite traz segurança, nós não conseguimos, nem para outros e nem para nós mesmos. Portanto, nossas realidades em termos de trancas, às vezes vão ser realidades que outros vão dizer assim: nossa, mas por que eu não posso ir no culto da manhã? Mas por que na segunda-feira ou na quarta-feira você não recebe ninguém em casa? Entende? Nós às vezes pensamos que a nossa expansividade pode dar a outros uma realidade de que sempre estamos prontos para receber. Só que estar pronto para receber é estar claramente pronto para também fechar as portas quando isso for necessário. Estamos engatinhando, os processos vão se estabelecendo e a gente vai conversando aos poucos sobre isso. Melhorou? Sobre as dobradiças. Se as pessoas pensam, vamos esperar até que sejamos sempre bondosos e amáveis uns com os outros, sem o surgimento de falhas, daí convidaremos as pessoas a vir. Elas nunca estarão prontas para a primeira pessoa. Existe também o perigo das pessoas que se consideram prontas, achando que de algum modo que serão fortes o bastante para serem calmas, ternas, bondosas, pacientes, longânimas, gentis, sem inveja, à espera da perfeição de cada um, e de repente ficam horrorizadas com as dificuldades surgidas da pressão de manter estranhos por perto. Olha o problema. Se por um lado você deve fechar a porta para que nuclearmente sua família possa estar estruturada, como fazemos de manhã aqui, eu vou usar a família que nós temos aqui hoje. Nós fechamos a porta e a gente aqui entre nós tenta resolver nossos problemas, nossos dilemas, a gente se poda, a gente se afia para quando chegar a noite, está todo mundo sabendo que aquilo não é uma hipocrisia, que aquilo é uma família e que as pessoas estão lá. Agora tem também o outro. Eu acho que ainda não estamos prontos. Por quê? Porque eu ainda tenho alguns sentimentos de orgulho, de inveja, de isso, de aquilo. E aí a gente está falando assim, não existe esse ambiente perfeito. Não existe o dia onde você vai dizer assim, pode fazer o que quiser, porque agora minha família está preparada. Não, esse dia não chegou e não vai chegar. Então não tem o ideal utópico de realidade perfeita. Existe uma família unida que se compreende insuficiente, mas que entende a vocação cristã. Existe uma família desunida que não está podendo abrir as portas porque obviamente não sustenta nem a si mesmo, não está conseguindo nem se compreender. Portanto, o equilíbrio do cristianismo é sempre uma compreensão de que é necessário unidade para que outros possam ser chamados para dentro, mas é necessário também a compreensão de que não estaremos prontos. Vê se esse não é às vezes o sentimento que você de repente ainda não está discipulando uma pessoa individualmente tem. Será que eu consigo? Será que essa pessoa... Será que a gente cria uns modelos, uns arquétipos de perfeição que não existem? Portanto, eu te conclamo já nesse início de aula
a perceber que não vai haver um momento onde vai estar tudo no lugar, mas sim, de que o Senhor, apesar disso, pode usá-lo. Tem aquele clássico que a gente vê, né, Lucas? Você já deve ter visto isso aí, né? A família margarina. Gente, comercial de margarina. Eu pensei que isso era uma invenção das últimas 2 décadas. Não! Comercial de margarina. Aí eu fui correr atrás das imagens. Comercial de margarina e família feliz, família perfeita. Esse negócio começou nos Estados Unidos, tem mais de 50, 60 anos. Tem propaganda disso que já dura mais de 50, 60 anos. Que é aquele negócio que o vovô chega e abraça, aí alguém vem e joga o ovo para cima, aí vem um prato, e aí tá todo mundo assim, e o papai ajeitando a gravata, ele ia ajeitar a gravata, mas a mamãe já chega e ajeita, e aí, sabe, todo mundo tirando o fone de ouvido, botando sobre a mesa, e aí se for cristã, não, vamos pegar o catecismo, o filho menor, não, vamos ler um Salmo 119 todo, então... Aí chega, né? Aí vem uma música de For Happy Day. Não é assim que você espera chegar na casa do pastor? Quem vai lá sabe o que encontra. É assim que você é a sua família? É assim que você quer esperar abrir as portas? Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas nós pensamos que a família ideal é essa aqui, porque ela parece ser transbordante. Todo dia é uma alegria, né? Ninguém acorda com mau humor, ninguém fala assim, não, hoje eu não vou para a igreja. Não tem uma criança que vai dizer assim, não vou para a igreja hoje, não quero. Filha, você é filha do pastor. O que vão pensar? Não vão pensar nada, vão pensar que ela é depravada e que não gosta de Jesus. É isso que tem que pensar. E isso é difícil para nós, porque quantos de nós de fato tiveram contatos com líderes mais proeminentes ou mesmo a vida pastoral? Poucos. Eu não soube o que era ver uma família pastoral, por exemplo. Então eu imaginava coisas assim do tipo, a esposa chegando, meu marido, essa doce manhã que Deus preparou para nós, e nossos belos filhos loiros e de olhos azuis, eles são crianças tão tenras. Olha aquele pequeno ali recitando cânticos para o outro. Eu pensava que a vida pastoral era no mínimo, a Ana Vitória está se rasgando ali atrás, era no mínimo algo muito equilibrado e que o pastor ele conseguia desempenho absurdo com a família. Aí então Deus te vocaciona para o pastorado. E aí, o que acontece? Não tem pão, não tem mortadela, não tem suco, não tem nada. Você olha e fala assim, cara, não é isso. Olha a cara desse homem aqui desolado aqui embaixo, ó. É basicamente isso, é o ideal romântico, Bom, não sei quanto a vocês, mas existe uma carta bíblica muito interessante para que possamos analisar qual é a condição que se estabelece a família. Ou seja, ela é suportada pelo quê? A primeira carta de João, ela tem um tom extremamente familiar e paternal. João o tempo todo chama-nos de filhinhos, filhinhos. Esse tom que João estabelece, familiar, ele é um tom extremamente interessante para que a gente observe de que modo uma família deve se estruturar. Então, nesse próximo slide, eu queria que você percebesse de que a estrutura de uma família deve levar em consideração o pecado e de que existe sim algo que nunca pode deixar de estar lá. E João nos orienta a ver dessa forma. Deus nos fala disso ao dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso se une à passagem do capítulo anterior. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E a frase seguinte, muito importante, para que você possa ler comigo, por favor. Leia em voz alta, frase da própria Edith também. Não. Nunca chegaremos ao estado de sermos pessoas perfeitas ou de integrarmos uma família perfeita.
Ou seja, o que nós temos aqui? Qual é o fato central de que toda família que quer buscar ser uma família que compartilha de si mesma e que se compreende em Deus deve saber? Todo mundo ali é pecador. Não vai haver uma família sem pecadores. Logo, nossa estrutura deve levar em consideração que somos pecadores e que devemos confessar os nossos pecados. E que isso é a premissa para a família. Família que confessa os pecados. Quer ser de fato uma família saudável? É uma família que vai junto ao Pai, clama pelo Espírito Santo em Jesus Cristo para nos perdoar e que confessa seus pecados. Eu já vi muita gente reclamar que o papai nunca pede desculpas. Meu pai, você já fala assim, aquele sorriso vem logo. Meu pai, pedi desculpa para minha mãe. Isso aí é o segundo advento. Isso aí tu tem que ver isso acontecendo e o céu rasgando. Isso não existe. Meu pai não vai chegar perto. Ele não vai chamar a família e vai falar: eu gostaria de pedir perdão ao que eu falei com a mamãe. Mamãe, quando está nervosa, não esquece da Bíblia, esquece da salvação pessoal. Só se ouve grito, só se ouve... Por quê? Porque naquelas considerações de como construir uma família, essa pessoa esqueceu que é uma família de quê? E que sim, às vezes o papai vai ser cabeça dura e não vai até a mamãe pedir perdão. Que às vezes o filho, diante desse impasse, fica assim: meu Deus, meu pai e minha mãe não são crentes. Até podem ser, mas ainda não entenderam que a família se estrutura com base no perdão. Mas por que isso? Como Deus formou sua família? Qual o primeiro ato de Deus para formar sua família em nós? Nos perdoando, nos regenerando, nos trazendo para Ele em perdão. Como é que você vai manter uma família? Com perdão. Como uma igreja se mantém relacionalmente dizendo? Com perdão. Quando uma família se explode? Quando não há perdão. Quando não há ninguém mais que queira baixar a cabeça para o outro e dizer: me perdoa. E aí elas se fecham, você já viu isso, né? Um vai para o quarto, outro vai para o outro quarto, um dorme numa cama, outro dorme em outra, o outro vai comer sozinho, aí começa a comer sozinho, começa a dormir no horário que quiser, ninguém se junta mais para dar uma boa noite, ninguém dá um bom dia, não tem mais, acabou. Me diz como essa família pode trazer alguém para dentro? Vale para nós aqui. Como nós podemos de fato dar boa noite para alguém se não damos bom dia de manhã? E eu não falo simplesmente no ipsis literis da coisa, tipo, o bom dia, boa noite. O que eu quero dizer é, se não entramos nessa manhã aqui buscando ser agradáveis uns aos outros, como de fato esperamos ser agradáveis à noite? Se não buscamos ser agradáveis uns aos outros aqui, como esperamos que nossos filhos vejam realidade de cristianismo em nossas vidas? Fala, quando que eles vão ver? Não, eles vão ver dicotomias, e a dicotomia derruba a pessoa. A família maior deve expressar e inspirar a família menor. E quando você tem uma criança, eu tenho duas, que vêm para cá, elas não podem ver o pastor diferente do papai, mas elas precisam ver que aquele homem que está passando manteiga com a cara de sono, sem a propaganda, assim, passando como Elisa faz, 7 horas da manhã, chocolate, e aí você sai levando o chocolate e se levando, e essa criança precisa ver amor naquele gesto, de tal forma que ela veja também o pai dela aqui na igreja, junto com os irmãos, conversando, e fala assim: não tenho dois papais, eu não tenho aquele papai e esse papai, eu não tenho aquela mamãe e essa mamãe. Da mesma forma, nós precisamos ser igreja de manhã, de tal forma que à noite, quando nós estivermos junto com aquelas pessoas, nós não estejamos fazendo imagens construídas de nós mesmos. É preciso que a gente abandone a ideia de lar perfeito e ao mesmo tempo a gente cultive a ideia de uma família saudável em Cristo, e essa família é possível pelo poder do Espírito Santo, pela compreensão do Evangelho. Mas eu vou te apresentar problemáticas. O primeiro problema é nessa visão romantizada de família, é quando existe exigências desleais. O problema é quando as pessoas querem mais do que o Senhor promete,
querem o estado de perfeição que não ocorrerá até que Jesus volte e nos transforme. Querer mais do que podemos ter agora, um caso de tudo ou nada, acaba se tornando apenas nada. Isso acontece quando existe uma exigência na relação matrimonial maior do que a capacidade de ação dos cônjuges, resultando em uma divisão ou no perigo de sua ocorrência. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um casamento com Jesus Cristo. Nós temos casamentos e outros aqui o terão. E as exigências de que as coisas funcionem exatamente como nós sonhamos, destrói tudo isso, porque isso é impossível, por um motivo muito óbvio: pecado. Não será como tu imagina. Às vezes eu preparo o devocional musical e as crianças não querem cantar, e eu fico me esforçando para que elas cantem. E aí quando vejo a menor, não. Na outra semana, ela está cantando Castelo Forte, como se fosse assim, o lema da vida dela. Na outra semana, ela não quer. Numa semana, o culto familiar é assim: amém, glória a Deus. Na outra semana, o culto familiar é: poxa, eu quero dar uma opinião. E não entender que o pecado afeta essas questões é um jugo desleal para a família, é um jugo desleal para todos. Nós devemos nos esforçar sempre para cantar firme, forte e alto, porque é para Jesus, não é? Mas quando não estivermos, abrace alguém e cante junto, ajude a cantar, ajude a sair daquela condição de passividade. Nós temos uma dificuldade em compreender de que nossas cobranças devem levar em consideração o pecado inerente às famílias. E de que é muito injusto quando nós comparamos as famílias, esquecendo dos pecados que cada uma delas tem. Eu acho muito difícil. Eu acho que o pastor ele deve ser referencial, mas em determinado ponto a esposa deve considerar que talvez o seu marido tenha particularidades e coisas maravilhosas que o pastor também não tem. E por isso ela deve agradecer a Deus pelo marido que tem, o marido pela esposa que tem. Não vai haver pessoas que vão cumprir a agenda das exigências totais. Isso não vai existir. Isso não vai existir. Mas nós estamos buscando, compreendendo as imperfeições, buscando algo possível no Senhor Jesus Cristo. Então, uma ideia de exigências desleais destrói tudo. E uma ideia também complicada, né? Uma ideia romantizada de ajudar as pessoas, ela acaba destruindo o lar também. Aqui diz a Edith: mas também acontece quando as pessoas abrem a porta da casa com expectativas românticas ao extremo de prontidão para ajudar a resolver o problema de todos, esquecendo-se de que continuarão com problemas próprios em meio a tudo isso. Ou seja, não existe essa de que quando você ajudar os outros, Deus vai resolver os seus problemas. Não venha com essa ideia romantizada que se você estiver bem engajado no cuidado de pessoas, Deus vai cuidar da sua família. Isso é o que destruiu a vida de muita gente. A ideia de que quanto mais engajado na obra, mais Deus tem misericórdia da tua filha e do teu filho. Não, isso é uma ideia mentirosa, é uma ideia desleal com você e com sua família. Se você não cuidar da sua família menor, não adianta quantas pessoas você cuide do lado de fora, a família menor vai ser destruída, e logo em seguida a família maior também será, porque você vai estar completamente destruído e sem testemunho pessoal até para oferecer a outros. Portanto, pensar numa ideia romantizada de ajudar as pessoas, e a gente vai falar sobre esses romantismos mais ainda, também é destrutivo. Portanto, eu peço que você que vai formar família, você que tem família já em casa, eu sei que aqui tem muita gente solteira que não tem como apitar, não tem como dizer como a família vai reagir, mas está preparando a família que vai casar. Já está aqui hoje pensando, solteiro, sem namorado, assim, como é que isso vai ser? Como é que isso vai ser? E trabalhando a compreensão até mesmo de como você olha para alguém quando escolhe essa pessoa. Será que você prefere um rapaz, uma moça idealizada?
alguém assim, nossa, como fala bem, como prega bem, como ele é, como ela é? Ou você olha de fato que as exigências das Escrituras estabelecem um caráter, e esse caráter, ele vai ser o caráter que Deus vai trabalhar e moldar, e essa pessoa precisa estar aberta a essa moldagem. Nós temos dificuldades, às vezes, de lançar fora o romantismo quanto às nossas escolhas e de como a nossa família deve ser. A Bíblia nos apresenta muitos aspectos importantes dentro do que devemos pensar sobre a família, e aí eu quero entrar propriamente nas dobradiças da família enquanto hospitalidade. Eu pergunto, todas as pessoas aqui conviveram com famílias receptivas e hospitaleiras? Sua família era super aberta para todo mundo que entrasse? Sua família era tão aberta que você, ai meu Deus, por favor, fecha um pouco essa porta? Tem os dois lados. Então a hospitalidade é um dilema, porque ela também se estabelece em uma ótica de necessidade de equilíbrio. Aqui tem vários textos bíblicos, a qual eu peço que você possa observar, onde a família vai precisar lidar com um fato bíblico inequívoco. Sabe qual é? Há ordens para que sejamos hospitaleiros. Ah, mas eu não sei como é que isso vai ser para a minha vida. Eu também não sei, mas eu sei que a ordem é: seja hospitaleiro. Então nós temos textos bíblicos que estão aqui na nossa multimídia, como 1 Pedro 4,9, Filipenses 2,14, Tito 1,8, que não abrem brecha para qualquer tentativa de, mas eu gosto mais do meu cantinho, eu gosto do teu o quê? Vamos lá. Sede mutuamente o quê? Hospitaleiros. A casa deve estar aberta. Aí piora o final. Acho que o final é pior, rapaz. Não é pior o final? Sem murmuração. Não é só receber, é receber alegre. Não é só receber, é receber contente por estar recebendo. Tem gente se contorcendo, cuidado que a cadeira quebra, irmão. Compartilhar nosso lar deve ser feito sem reclamação enquanto o fazemos. É o destaque em Filipenses 2,14. Leia comigo. Fazei sem murmurações nem contendas. Misericórdia. Como é que é isso? Como é que é receber num dia onde você não quer, mas sabe que deve? Como é que é o rosto de alguém que... Como é que você recebe alguém num dia que você não quer, mas sabe que deve? Oi? Senta ali um pouco. Como que essa pessoa recebida deve se sentir? Meu Deus, primeiro até no inferno. Porque... que é isso? Tito 1,8. Presbítero é descrito como alguém o quê? Sabe o que é dado? No grego, afeiçoado. Não deve ser um esforço para o presbítero. Meu Deus, o irmão tal vem aqui hoje, deixa eu me preparar. Aí no outro dia, a irmã fulana vem almoçar, vamos nos preparar espiritualmente para esse karma. Não! Afeiçoado. Homens aqui que querem ser presbíteros, não é apenas uma ordenança, deve estar entranhado como afeição. Mulheres aqui que falam, se eu me casar com um pastor, pior que isso não é comum, tá? Mas vou me casar, não adianta se benzer, irmã. Vou me casar como se Deus chamar, acabou. Vou me casar com um pastor. Saiba que ele é inclinado, tanto por ordenança, quanto por afeição, a receber pessoas. Tem gente dizendo, por que eu não fiquei em casa? Por que eu não tive febre hoje de manhã? No que diz respeito ao conceito de amor, o amor deve ser longânimo. Não será fácil amar a hospitalidade por conta da variedade de personalidades. Algumas delas podem ser... Isso aí é muito sério, por favor, observe. Algumas das pessoas que você pode receber podem ser desprovidas de sensibilidade e apreço. Mas é preciso reconhecer que diante do Senhor devemos lutar para manter esse tipo de atitude. Ou seja, algumas pessoas que você vai receber simplesmente não te agradecem, não
se interessam, não se importam e estão lá, vão comer do teu prato e você vai sair com aquela sensação de, gente, essa pessoa não está nem aí para isso. Ela veio aqui basicamente me usar. Sim, veio. Mas você é hospitaleiro por ordenança, não por estar recebendo algo em troca, né? Portanto, eu sigo dizendo, lançar-se a ter uma família de portas abertas, como se isso equivalesse à decisão de plantar morangos. Vamos abrir as portas? Que tal se a gente fizer isso? Vamos começar a abrir a porta da nossa casa? Não tem gente assim, vou plantar uma horta. Aí começa a comprar os potinhos assim, bota terra. Não, vou fazer uma academia. Não é isso. O que a Edith Schaefer está falando é o seguinte, não é uma sacada. Tive uma sacada, vou abrir a porta. Equivale a perder totalmente vista o propósito. Ser hospitaleiro é tão difícil quanto, e deve de fato incluir, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O tipo de hospitalidade que o Senhor pede que ofereçamos é cheio de surpresa e pode requerer que nos assentemos para jantar com o inimigo, como também com quem procura ajuda ou vem até nós como um velho amigo. E agora, o que fazer? Diante de quem o Senhor foi hospitaleiro? De Pedro, de Judas? Nós acreditamos mesmo que podemos nós mesmos escolher quem entra pelas nossas portas. Isso não será possível. Pelas nossas portas entram pessoas, e eu acho que a igreja, como família maior, entende essa realidade declaradamente. Quem entra aqui só quer o bem? Quem entra aqui vem sempre com júbilo e alegria. Eu quero louvar ao Senhor. Eu quero uma igreja bíblica. Muitas vezes pessoas que entraram aqui tentaram fazer o mal contra nós. Muitas vezes pessoas que entraram aqui tentaram observar, olhando os rapazes, as moças solteiros. Mas e aí? Você vai fechar a porta? Não, por favor, bota um rapaz na porta, pergunta, quais são suas intenções de estar entrando hoje nessa igreja? Não, eu quero isso. Não, isso não. Que é só a gente que quer louvar, quer agradecer, engrandecer o nome de Deus. Portanto, volte quando você estiver preparado. Isso não faz sentido. Ser hospitaleiro também vai ser abrigar pessoas que às vezes querem fazer mal contra a sua vida. E isso é difícil para nós. Gostamos de hospedar aqueles que nos trazem alegria, ou abrigar aqueles que minimamente nos procuram, mas a gente tem um certo nível de confiança de que não vão fazer mal a nós. Isso não é bíblico. Abandone essa ideia romantizada. Sua casa muitas vezes vai estar aberta e nem sempre as pessoas vão fazer o bem. Elas vão tentar destruir também. O Senhor vai proteger você porque Ele prometeu essa proteção, mas isso não significa que essa proteção vai acontecer antes que o mal venha. Muitas vezes o inimigo vai buscar se estabelecer e o Senhor vai tirá-lo de lá de dentro, mas ele vai entrar. E ele vai entrar como prova de que o Senhor protege e como prova de que estamos abertos. Não porque somos pessoas boas, porque todos nós já fomos inimigos do Senhor também. Então, que essa compreensão seja de fato uma realidade. Mas tem um perigo também. O elemento de surpresa, ao abrir a porta ao estrangeiro, é apresentado a nós por meio de uma ordem muito especial sobre hospitalidade. Você pode ler Hebreus 13:2 comigo? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Somos estimulados a lembrar a que não nos esqueçamos de receber, e que também pode significar demonstrar amor a estranhos. Ou seja, onde eu quero me estabelecer aqui, nessa primeira metade, onde em alguns minutos eu vou estar dando um corte para seguir uma segunda parte da nossa compreensão. Preste atenção no que nós já ouvimos aqui, de que temos uma porta. Jesus inclusive se identifica com essa analogia, eu sou a porta. A igreja se identifica enquanto família, nós nos identificamos enquanto famílias menores e precisamos ter a compreensão de que essa porta deve estar aberta e fechada em dado termo e em dinâmicas diferentes.
Essa porta precisa estar aberta, mesmo quando eu não me sentir preparado na perfeição da coisa. E essa porta precisa estar fechada para que a família possa entender a si mesma, para que ela possa estar aberta novamente. Portanto, em ambos os casos, buscar o equilíbrio de uma porta com trancas e dobradiças é o que vai fazer com que essa família seja saudável. Se essa família se fechar, ela vai ser destruída. Se ela se abrir e nunca tiver um tempo para ela, também vai ser destruída. É engraçado, nós não tínhamos esse livro, não tínhamos contato com esse livro quando começamos o trabalho com a IDC há 2 anos atrás. Não tínhamos contato com esse livro. Mas interessante que foi uma preocupação nossa, que foi o fato de que nós nunca víamos nenhuma igreja se preparando internamente. Até mesmo, acho que você já deve ter ouvido falar disso, cursos que são oferecidos. Poxa, esses cursos também contam com pessoas que não são da igreja. Você tem um curso da família. Eu já participei de cursos assim, onde você tinha que falar dos seus pecados. Tinha gente desconhecida ali. É desagradabilíssimo. Cura espiritual, e você está diante de uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Você nunca falou com ela, e você tem que chorar às vezes. E se não chorar, o Espírito Santo não agiu. É uma loucura forçar a intimidade. Uma loucura. Mas também é loucura não cultivá-la. Por isso nós estamos aqui de manhã. Não porque temos coisas extremamente diferentes da que falaríamos com uma pessoa à noite, mas porque precisamos nos compreender como família. Você precisa olhar para o lado e falar assim: essa pessoa é da minha família espiritual, essa pessoa está comigo nessa luta aqui na igreja local. Da mesma forma, em casa também, a família vai precisar se fechar. Eu vou aumentar a intensidade das argumentações, são argumentações preliminares, ok? Então, se você tem dificuldades com hospitalidade, outros também têm, mas a Bíblia não dá espaço para não hospitalidade. Se você é hospitaleiro ao ponto de achar que não precisa de momentos onde sua família vai estar só com você, você também está equivocado. A família precisa dos ingredientes e precisa trabalhar esses ingredientes para que ela possa oferecer algo que outros venham se alimentar. Eu vou dar uma paradinha agora, mas eu gostaria de ouvi-los, já que eu não tenho como ouvir todo mundo de novo depois, né? Então eu gostaria que você pudesse manifestar nessa aula. É uma aula de EBD. Então, levanta a mão e fala o que de significativo ficou para você nessa primeira metade do nosso encontro.